Salve, salve, Panther Nation! Bem-vindos a mais um podcast Panthers Brasil. Eu sou o Thiago Quint, falo diretamente de Brasília e estou acompanhado de duas pessoas especiais e especialistas aqui hoje para falar sobre a semana 1 da NFL, a estreia do Carolina Panthers. Daniel, do Carolinismo, por favor, Dani, se apresente ao pessoal aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores, Quint, Douglas. Cara, uma estreia que não foi do jeito que a gente esperava que fosse, mas ao mesmo tempo eu acho que não tem ninguém muito surpreso, né? O Carolina Panthers é de fato uma experiência muito complicada para o torcedor e vamos comentar sobre essa partida hoje. Perfeitamente, Dani. Doug ficou mutado e tirou a câmera na hora que ele ia se apresentar. Mas estamos aqui também com o nosso Douglas, querido Douglas. Fala aí, dá o salve, Doug. Mudei de lugar aqui, velho. Você tava com uns barulhos ali, meu irmão tava ouvindo os trem ali. Seu Ave, vai lá. Bom dia, galera. Vamos falar desse jogo aí, né? Dessa semana 1 aí, meio complicada. Enfim, vamos falar de Carolina Panthers, infelizmente. Exatamente. Os Panthers, para quem não sabe, duvido muito que vocês não saibam, os Panthers perderam de 26-10 em Jacksonville e o jogo foi uma excelente oportunidade para mostrar que ainda falta muito para a gente ter a consistência que a gente imaginava ser possível no final da temporada passada, quando o Bryce Young, não só o Bryce, mas todo o time teve um recorte ali de jogos muito bom, né? A defesa um pouco menos. A defesa eu acho que foi a grande exceção. Vocês não viram, mas gravamos um podcast de expectativas para a temporada, com previsão de schedule e tudo mais. Ele não foi ao ar por conta de toda a correria que o São Paulo Game proporcionou a diferentes vertentes da nossa equipe, né? Mas sendo sincero aqui com vocês, ainda bem que ele não foi ao ar. A gente teve uma bela lição no domingo e o nosso otimismo seria mais uma vez desperdiçado nesse podcast, como já tem sido quase lei desde 2020. Para matar um pouco a curiosidade de vocês, caso vocês tenham essa curiosidade, a soma de placares entre nós três aqui, eu, Dani e Doug, deu um recorde de 9-8. Uns mais otimistas, outros mais pessimistas e, pelo jeito, os mais pessimistas estavam corretos, né? Dito isso, semana 1, fomos a Jacksonville, fomos a Jacksonville outras 2 vezes em semana 1, nas outras 2 vencemos e fomos ao Super Bowl. Nessa perdemos e resta saber qual será o destino do Carolina Panthers nessa temporada. Ou vai ser muito bom, ou vai vencer o Super Bowl, né? Eu vi o vídeo de um cara muito engraçado. Ele falou: a gente foi 2 vezes, ganhou as 2, chegou no Super Bowl e perdeu o Super Bowl. Como a gente foi e perdeu o jogo, a gente vai pro Super Bowl ganhar. É isso. Perfeito, perfeito. É nisso que a gente tem que se apegar mesmo depois do jogo. Falando especificamente do jogo, Dani, vou começar por você. Depois o Doug já pode seguir com também essa parte da defesa. Dani, você é um crítico muito assíduo aí do nosso coordenador defensivo, Gil Evero. E mais uma vez ele te deu munição, ele te deu respaldo para você continuar criticando, né? O que você viu de errado? O que você acha que prejudicou os Panthers contra os Jaguars na parte defensiva da bola? E se você acha que todos esses erros são possíveis de correção? Quais são possíveis de correção? Quais não são? Até porque a gente já tem a semana 2 contra os Cardinals, continuamos fora de casa. O que você viu aí da partida de domingo, cara, que você pode mencionar pra gente? O que eu vi de errado? Tudo, né? Acho que, na minha opinião, tudo. Vou continuar criticando o Evero, como eu venho criticado há muito tempo, porque, como eu já falei 1000 vezes, não tem mais desculpa. Os erros que são culpa dele, ele não resolve, e foi assim semana passada. Mais uma vez, um jogo onde aquilo que cabe a ele não funciona direito, ele não sabe executar, não faz do jeito certo, e o Panthers sai atrás por causa disso. Cara, citar uma ou duas coisas só, acho que é até difícil, porque eu de fato não gosto de nada do trabalho dele. Eu acho que ele peca em todas as fases do jogo e pecou novamente contra o Jaguars, não foi exceção. Eu não gosto das chamadas, eu não gosto da maneira como ele utiliza o personnel, eu não gosto do personnel que ele usa, eu não gosto de absolutamente nada. Eu acho que tudo que ele fez prejudicou o Panthers na semana passada.
Acho que se for para citar um fator decisivo seria, acho que talvez a falta de pressão no Trevor Lawrence, né? Que se a gente for ver os números, aparentemente o Panthers só teve 13% de pressão no Trevor Lawrence, o que é um número ridículo. Não pode acontecer uma taxa tão baixa assim. E aí, novamente, eu questiono porque, beleza, a gente não tem um Myles Garrett, a gente não tem um edge de elite, mas sacks não são criados de maneira igual. Pressões não são criadas de maneira igual. E quando você não consegue de jeito nenhum criar pressão com jogadores que, na minha opinião, conseguem, que eles têm habilidade para gerar alguma coisa, não tem como culpar alguém sem ser o Edir Evero. Lógico, não estou falando que nossa linha defensiva é uma linha defensiva perfeita e que tem tudo para competir na NFL, não. Estou falando que, na minha visão, a gente tem jogadores competentes para conseguir gerar alguma coisa. Mas se o esquema não ajuda, se o coordenador defensivo não consegue fazer a parte dele, que é potencializar as habilidades de todo mundo ali, o que a gente está fazendo, né? Acho que é só uma perda de tempo enorme. E aí também eu podia continuar só falando também da maneira como ele chama o jogo, né, em geral. Acho que ele não potencializa o Jaycee Horn. Ontem eu assisti a tape inteira da defesa e novamente mais um jogo onde o Jaycee Horn, ao invés de marcar Brian Thomas e Travis Hunter, estava marcando o Jamie Brown. Ridículo. Acho que eu contei no total assim, que ele ficou frente a frente com o Brian Thomas uns 7 snaps, 8 snaps. Você tá pagando 100 milhões pro seu cornerback para ele marcar o Jamie Brown, é sério isso? Aí vai falar que a culpa é do personnel, né? É o Shaw Smith-Wade que tá fazendo isso. Não é. Enfim. E aí também é aquela coisa que eu falo sempre, a zona frouxa dele, né? Sempre que é uma terceira longa, você sabe que ele vai chamar aquela defesa em zona e você sabe que alguém vai estar livre no meio do campo porque a chamada é ruim ou porque ninguém entende a comunicação direito, enfim. Em geral, uma unidade mal treinada que nos deixou na mão. Pode não ter sido o jogo mais feio do mundo em questão de no eye test, assim, né? Na visão de olho, assim. Mas estatisticamente falando, mais um jogo, o 7º seguido, que o Carolina Panthers toma 200 jardas terrestres. Todo mundo vira o Saquon Barkley contra o Carolina Panthers. E isso é ridículo, né? Acho que não. Eu posso poupar palavras aqui. E acho que se eu terminar meu argumento aqui, já fecha o caixão e, mano, só fortalece ainda mais o ponto de que não só eu, mas muita gente tem de que Edir Evero não dá mais. Não era nem para ter começado a temporada, mas é sem condição esse cara ser coordenador defensivo do Panthers em 2025. Pode seguir aí, Doug, por favor. O Dani falou muito bem tudo. O que eu acho foda é, tipo assim, eu acredito muito numa parada, não sei se eu já li isso, ou sei lá. Eu sei que o azar persegue times ruins, e a gente tem muito azar em muita coisa. Tipo, eu não acho que o Trevor Lawrence fez um jogo bom. A interceptação, ele viajou naquele passe. Tipo assim, eu disse, Ron, eu não lembro quem que ele tava marcando, mas eu acho que tava em zona a defesa, e tipo assim, não tinha ninguém perto. Eu acho que era o Travis Hunter que tava na bola, né? Tipo, não tinha ninguém muito próximo do Travis Hunter, mas o Jason Horner desceu e fez a interceptação. Tipo assim, o Trevor Lawrence não jogou bem, mas, tipo, nossa defesa, nossa DL toda, que trouxemos alguns caras, parece até que o Turk Wharton estava bem ali antes de machucar, né? Tipo assim, ele tinha feito alguma coisa no início do jogo, mas ele machucou, aí também é outra coisa, o azar tá perseguindo times ruins. E a gente deixou, tipo, o Etienne, que, tipo, eu não acho um bom running back, reviver a carreira dele. Tanto que eles trocaram o Tank Bigsby agora para os Eagles. Então, assim, a gente revive todos os running backs que jogam contra a gente. Tipo assim, é bizarro. A defesa é totalmente, tipo, disfuncional. A gente sempre brincou muito que o Evero, não, porque o Jason Horner ele não é cornerback 1, porque ele tá marcando ali o Jamie Brown, tá marcando o Tyrande 4. Mas é isso que acontece. Tipo assim, 100 milhões pro cara, o cara não marca os melhores recebedores. E falar, tipo assim, sendo sincero, os dois wide receivers principais de Jacksonville, eu não achei que eles tiveram tanto brilhantismo no jogo. Acho que isso passa muito pelo Trevor Lawrence não ter ido bem. Então, ainda assim, a gente conseguiu assim parar um bom ataque aéreo, eu imagino, só que nossa defesa terrestre é absurdamente ruim e a gente deveria ter, né, tentamos focar um pouco nela, mas eu acho que isso é tudo de esquema também. Eu acho que o Evero tem que ser demitido tipo o quanto antes. Até na coletiva lá do Canales ele comenta tipo que o Nick Corton e o Prince tiveram poucos snaps, e ele fala, eu tô tentando push harder para colocar esses caras. Tipo assim, mano, você é o head coach, você tem que decidir isso. Se o Herveiro tá fazendo algo contrário do que você quer, demite o cara, pô. Sei lá, sobe alguém diferente, traz outros caras, fica você também, sei lá, mano. Só que não pode ser o Herveiro. Esse é o meu ponto.
Só antes de concluir, Kent, Por favor, por favor. obrigado por trazer esse ponto dos snaps dos rookies, porque assim, ridículo o Nick Scotton pegar, tipo, 18 snaps no jogo e o Princely, nem lembro quanto foi, tipo, 9, 8? Menos de Isso é 20% do play. ridículo. Isso é ridículo. Você gastou uma segunda e uma terceira rodada em jogadores que você não vai botar pra jogar? É isso? O que a gente tá fazendo? Aí você tem um personnel com DJ Wonnum, Patrick Jones, Princely Umanmielen e Nick Scotton. Você não concorda que isso é pelo menos competente para conseguir alguma coisa? Que se você esquematizar direito, você consegue alguma coisa? Mas nem isso ele consegue. Aí, resultado, 13% de pressão no Trevor Lawrence. Zero Às vezes, sexo. Zero sexo. zero Não tem sexo. sexo. Assim. Futebol americano, às vezes, é muito simples e nosso coordenador defensivo não faz questão nenhuma de fortalecer esse ponto, de argumentar a favor desse ponto, né? Então, é ridículo. Exatamente, isso que eu ia trazer, inclusive, tava faltando até o Doug aí dar uma comentada. Cara, a quantidade de snaps que o Nick Scotton e o Princely e o Mamiellen tiveram nesse primeiro jogo foi lamentável mesmo. E vou além, acho que o Leighton Ramsey também poderia ter tido mais snaps, a julgar pelo que o Nick Scott fez. Aquela grande corrida do Travis Etienne, inclusive, para mim é fruto de disfuncionalidade de dois jogadores. O Trevin Wallace, primeiro, porque ele erra o gap, e depois, na hora de perseguir o Travis Etienne, ele é bloqueado acho que foi o Brown que bloqueou ele. Eu nem sei, velho, mas assim. Enfim. Eu acho que foi. Enfim, e o Nick Scott, que, tipo, tem um open field tackle pra dar no Travis Etienne, não consegue fazer também. Vai nas pernas do Etienne. O Etienne não é um running back grande e não consegue dar o tackle. Não consegue dar o tackle. E Parecido com a aí. jogada que o Derrick Henry fez o TD contra os Bills, mano. Tipo, ele tentou dar o mesmo tackle. Mas é o Derrick Henry. Entendeu? Tipo Esse é assim, o ponto. Esse é o ponto. Você dá um tackle no Derrick Henry que é consideravelmente mais difícil do que você parar o Travis Etienne. E aí, cara, realmente, eu concordo com tudo que vocês falaram. O Evero também, ele é muito permissivo nas chamadas de defesa. Tem uma terceira para 20, não sei, uma terceira muito longa, que a defesa, além de cometer uma falta no início da jogada, já dá um offside, dá uma free play para o Trevor Lawrence. Todo mundo recua e o Brenton Strange sai numa rota delay, tipo, para pegar um first down. Cara, aquilo ali é muito irritante, muito irritante. Isso acontece todo jogo. E todo jogo, exatamente, todo jogo. A questão do Jaycee Horn estar no Brian Thomas, eu nem faço tanta questão assim, porque o Brian Thomas teve uma recepção para 11 jardas. Então, acredito que nesse ponto, claro, teve touchdown corrido, mas aí, paciência. Mas, tipo, nesse ponto, eu acho que, entre aspas, funcionou, né? E o Mike Jackson foi muito bem. Cara, ponto positivo aí da defesa, acho que Jaycee Horn, Mike Jackson e só. Essa é a realidade. Mas, tipo, o Mike Jackson teve um bom jogo. E, cara, realmente a defesa hoje é algo que é muito complexo, assim. É muito complexa porque, igual o Dani falou, a nossa linha defensiva, o foco da nossa intertemporada foi na linha defensiva, melhorar a linha defensiva, seja via draft, seja via free agency. E, discutivelmente, com o Derrick Brown, a linha defensiva foi pior do que a do ano passado, conseguiu ser pior do que a do ano passado, porque a linha ofensiva dos Jaguars não é nenhum primor, não conseguimos pressionar e tivemos 156 jardas do Etienne, fora, tipo, Bechal Tuten e Tank Bigsby. O Tank Bigsby foi trocado depois de um jogo contra a gente, entendeu? Porque, caralho, porra, desculpa até falar a palavrão aqui, né? Mas é o seguinte, o cara não conseguiu correr contra os Panthers. Então, irmão, vai pros Eagles, vai lá, pô, ser o reserva do Saquon Barkley, porque nos Jaguars você não vai ficar. Enfim, realmente tem um quê de revolta nas nossas falas aqui, porque parece que o Carolina Panthers vive num loop, né? Num ciclo eterno. E, enfim, essa é só a defesa. Partindo para o ataque agora, eu vou começar com você agora, Doug. gente. O ataque,
Eu quero ouvir mais de vocês porque eu não quero passar pano, mas, na minha opinião, a versão que a gente viu do Bryce não foi nem de longe a pior que a gente viu em comparação ao que a gente assistiu na última temporada, principalmente as duas primeiras semanas. As duas primeiras semanas foram terríveis. O Bryce Young não conseguia fazer nada. E dessa vez ele conseguiu avançar no campo com certa tranquilidade, acertou bons passes, mas os turnovers e a contribuição de determinadas peças, que aí vocês vão poder falar, que você já sabe, eu já tenho o nome na ponta da língua, né? Mas eu vou deixar para vocês falarem. Acho que isso essa combinação foi fundamental para que o jogo acabasse da forma que acabou. O Bryce teve aí 3 turnovers, na prática 4 turnovers, porque a pick six voltou. Os 2 primeiros foram ridículos para mim. O primeiro turnover é gerado por meio de um bootleg para a direita, que ele demora a soltar a bola no Leggett, ele encara o Leggett, toda a trajetória dele para a direita, e quando ele decide lançar, é no pior momento possível. No pior momento possível, essa é a realidade. Foi uma falha crassa do Bryce Young. Vou até referenciar o nosso amigo Daniel Nielsen aqui, que disse que é um lance de um QB ruim. De um QB que não tem o pedigree do Bryce Young. Eu não vou E defender, realmente só dar um parêntese, eu não vou defender muito o Bryce nesse lance, não, mas depois eu vi uns caras até comentando no Twitter, o Leggett ele sim. para de correr. Ele não continua correndo a rota. Ele dá uma desacelerada na rota. A galera até tem comentado muito isso. Estão passando um pano pro Bryce, que eu não vou passar muito pano para ele. Mas nesse lance específico, dá para você ver, eu sinto que o Leggett desacelerou e o Bryce achou que ele não ia desacelerar. Então, essa que é a peça fundamental aí. Esse querido aí que você falou o nome, eu acho que vocês vão poder criticar bastante ao longo do podcast, porque, pelo amor de Deus. Enfim, aí o segundo turnover é um fumble que ele simplesmente poderia ter dado o slide, entendeu? Tipo, dá o slide, cara. Por que você vai tentar se esticar para mais jardas? Enfim, você é pequeno. Cara, enfim. Os outros 2 turnovers, no caso a pick six que volta e o turnover final, eu nem vou colocar na conta do Bryce, porque o da pick six eu acho que ele tá tentando fazer algo além do que ele sabe que ele pode fazer por conta da diferença de placar, entendeu? Eu acho que não tem... eu acho que ele em condições sãs, espero eu, né? Ele não faria o que ele fez. E aí a última interceptação é uma bola que ele sofre pressão, ele lança mais alto do que deveria para o Rico Dowdle, e aí, enfim, as coisas caminham para o turnover, para a troca de posse. E, cara, é realmente lamentável. Porque eu acho que também passa pelo Canales, tá? As chamadas do Canales não são ruins. Tipo, o time, a linha ofensiva bloqueia bem pro Chuba contra a corrida. Isso sem o Wick, que discutivelmente é o nosso melhor bloqueador contra a corrida, né? O cara que estava fora do jogo aí por conta de uma doença, acho que foi apendicite, né? Que ele teve uma apendicite aí, teve que fazer uma cirurgia de emergência e não pôde participar do game. Mas assim, cara, insiste em corrida pelo meio, insiste em corridas na pista. O cara, ele ama isso, né, o Canales. Enfim, falta um pouco de criatividade, falta um pouco também de confiança mesmo para já começar a temporada numa marcha maior do que começamos na temporada passada. Na temporada passada ele ainda tinha a desculpa de estão aprendendo o meu sistema e tal, mas é o mesmo ataque, é o mesmo personnel. Enfim, Doug, por favor, faça suas considerações. Depois, Dani, já pode seguir imediatamente, viu? Ou então, eu concordo essa parte. Eu não, tipo assim, no momento do jogo ali, a gente fica muito puto com o Bryce, principalmente, porque a gente sabe o que ele é, a gente tem uma expectativa tão alta nele, de tipo assim, ok, agora talvez ele venha para ser um QB talvez top 10 ali da NFL. Nas últimas 7 semanas da última temporada, ele foi ali nesse range ali. Então a gente fica muito bolado, mas depois a gente vê mais calma, analisa e vê que tipo assim, o jogo dele não foi ruim, não. Obviamente não se compara semanas 1 e 2 da temporada passada, mas o Canales eu acho que ele segue os mesmos erros, ele não, parece que ele não consegue corrigir os erros que ele tem.
A gente sempre reclamou muito, eu lembro do ano passado, na Red Zone. É muita chamada ruim, é muita. Não faz muito sentido o que ele faz ali nas últimas 20 jardas ali, onde é que importa realmente no futebol americano, a gente tem que pontuar ali. E ele chama as mesmas coisas, ele não deu um alvo para o Taytaron McMillan nas últimas 20 jardas, então, assim, era o melhor wide receiver, a gente conseguiu, né, ter uma coisa boa desse jogo, é o Taytaron McMillan, no ataque, para mim, é ele, basicamente. Então, assim, não faz muito sentido a chamada do Canales. E o Anthony Leggett, tipo assim, nem é Xavier mais, é Anthony, tipo assim, o cara. Ele é o Jonathan Mingo 2.0. Foi draftado mais alto, a gente vai, por isso, né? A gente tem 5 anos em tese dele no contrato, a gente vai, né? Os times da NFL eles dão essa priorizada para jogadores de primeiro round, infelizmente. E para mim ele tem que ser, tipo assim, ele joga no máximo uma XFL ali, porque esse cara ele não faz sentido o que ele faz. Ele parou, tipo assim, eu não tinha percebido isso na hora, mas depois você vendo o lance, ele parou na rota. Eu acho que o Bryce imaginou que ele fosse correr mais na rota da primeira interceptação. E aí ele toma uma ombrada do jogador de Jacksonville, a interceptação acontece. Depois ele faz uma recepção sem colocar os dois pés. Tipo assim, gente, você joga há 2 anos na NFL, você tem que botar os dois pés. Ele tava, sei lá, 5 jardas da lateral do campo, ele foi, tipo assim, ele deu um pisão e pisou fora, pô. Que isso? Como você faz isso? E E, Doug, sei lá, foram 2 recepções assim, tá? eu só vi um. Foram 2 recepções assim e basicamente no mesmo lugar. Isso que é, tipo, inaceitável pra mim. Cara, esse cara aí, desde o processo do draft, sempre odiei a escolha. Vim aqui no podcast ainda com um mínimo de esperança, dizendo que o último ano dele na faculdade foi bom. É um cara que tem potencial porque agrega diferentes. Estica o campo pros Panthers. É um cara veloz. Após a recepção é bom. Mas, velho, não dá, mano. Não dá. O cara não consegue pensar em campo, entendeu? Ano passado os problemas eram os drops. Esse ano já é o problema de estar dentro de campo. Só vai piorando. É um negócio, enfim, inaceitável. Esse cara aí, pra mim, a gente podia cortar ele agora, que não faria a menor diferença. A menor diferença. Cortaria ele e o Nick Scott agora, para mim, os dois do time. E o negócio é que a gente vê né, a gente vê que o Dan Morgan ele melhorou um pouco as escolhas, né, se comparar ao último GM que a gente teve. Mas, pô, esse de 2024 a gente subiu, não pegou o Led McConkey, que saiu na pique depois, não pegou o Keon Coleman, que saiu na pique depois do Led McConkey, ou seja, sabe, o que a gente conseguiu ver nele que não tinha no Led, em vários perfis na época a galera falava que era um fit muito bom pro Panthers, então, assim, não tenho o que falar, o Anthony Ligeti, ele foi, para mim, o pior jogador do time, junto com o Nick Scott. Então, para mim, assim, ele teve 7 targets e o Teitarua 9. Para mim, tinha que ser um target pro Ligeti no máximo no jogo e 16 pro Teitarua, porque a gente até comentou muito isso entre a gente, assim, o Teitarua tem que ter duplo dígito de targets todos os jogos, porque, mano, tudo que lança no cara, o cara pega, todas as rotas a gente vê, ele tá ganhando a rota, o Daniel, ele talvez fale mais, porque ele viu o alternate de todos os snaps do ataque, então, assim, pelo que eu vi no jogo ali, também alguns lances depois, o Citaro, ele ganha todas as rotas dele. Eu achei ruim também o Chuba não ter tantas carregadas, ele teve 16, ok, ele não foi tão efetivo, eu senti que algumas corridas não estava tão bom, talvez pela falta do Econo, mas, assim, é isso, o time todo não rendeu, não ajudou o Bryce, e ele meio que, né, pode falar. Só acrescentar uma parte no Chuba, porque assim, eu acho que os stats fazem parecer que ele não foi tão efetivo, mas eu gostei do jogo do Chuba, sabe? Eu gostei do jogo. Porque assim, 3.6 jardas por carregada não é um número que realmente que chama atenção, principalmente se a gente for levar em consideração a última temporada do Chuba Hubbard, que ele teve algumas corridas mais explosivas, enfim. Mas eu genuinamente gostei do jogo do Chuba. É porque, assim, ele tinha uma corrida no first down para 9 jardas, e aí chegava na segunda corrida, tipo assim, uma segunda para 1, o Jacksonville Jaguars já mandava a casa porque sabia que o David Canales ia correr novamente pelo meio, entendeu? Então, Até acho que foi o Daniel que foi mandou bem pra gente. condicionado. O personnel do Panthers é sempre muito engraçado quando ele coloca pra correr. O Daniel deve falar mais também, mas ele mandou no grupo lá uma hora. Mano, tipo assim, não tinha ninguém que podia receber a bola. E era uma segunda pra poucas jardas, eu acho. E ele, óbvio que Exato. o Chuba ia correr, gente. Óbvio que o Chuba ia correr. Tipo assim, é isso que eu falo. O David Canales, eu acho que ele não evoluiu. Tipo, o Bryce pode ter evoluído, outros jogadores podem ter evoluído, mas o Canales não. Então, eu acho que é isso aí. Infelizmente, o otimismo que eu tinha
Até no nosso podcast de preview, eu acho que ele deu uma caída bem grande. E sobre o Titaru, antes de passar pro Dani, vale ressaltar aqui que entre todos os wide receivers da NFL nessa semana 1, ele foi o terceiro em nota do PFF, tá? Ele foi o terceiro atrás do Garrett Wilson e atrás... Agora me fugiu o outro wide receiver. Keishon Boutte, isso mesmo. Né? Isso mesmo, do New England Patriots. E então, cara... Não, acho que o Zay Flowers ficou na frente dele. O que foi? Eu acho que o Zay Flowers ficou na frente dele também. Mas vou ver depois. Enfim, depois a gente confirma aí, mas eu acredito que foi isso. Eu acredito que se ele não foi o terceiro, ele foi o quarto, então. E aí, o que evidencia que já a curto prazo que a nossa escolha foi acertada, algo que também a gente advogou muito aqui por essa escolha, né? E imagina se a gente tivesse escolhido o Jalen Walker na 8, gente. Imaginem se a gente tivesse escolhido o Jalen Walker na 8. Por favor, Dani. Tá. Para falar do ataque, acho que... Bom, primeiro que tem muita coisa para falar, mas eu queria começar meu argumento falando que, na minha opinião, na NFL, são poucas as situações em que, se você não começa muito bem, ou se você não começa já mostrando, tendo um destaque positivo, a chance de você realmente der certo na NFL, mostrar seu lugar, que você merece estar lá, acho que diminui bastante. Eu tô falando disso, não é de Bryce Young, não é exatamente sobre Xavier Liggett, apesar de que ele cabe muito bem nesse papel. Anthony Liggett. Anthony Liggett, obrigado. Eu estou falando, na verdade, de Dave Canales, porque, beleza, o primeiro ano dele foi um ano de aprendizado, a gente viu que na segunda metade o time teve uma certa evolução, a gente começou bem devagar, né? Acho que não é mistério para ninguém isso. Só que aí chega o segundo ano, e todas as suspeitas que a gente tinha da pré-temporada carregaram para essa semana 1, né? Pré-temporada do Panthers foi horrível, os 3 jogos que a gente fez. O ataque realmente não se mostrou assim nada muito preparado. Teve a partida contra o Texans, que foi um experimento, né, em campo, que nada deu certo e que a gente saiu bem desanimado até. E depois do jogo, o Dave Canales falava que a gente não estava executando as coisas direito e que o time não mereceu, né, mais uma campanha, mais tempo em campo, enfim. E aí, obviamente, já levanta as questões, né? Tipo, o que você está fazendo, senhor Canales? Por que a gente está nessa situação no seu segundo ano de head coach, né? A gente achou que era só um problema de pré-temporada, que isso talvez não fosse carregar, mas adivinha, a gente chegou para o jogo contra o Jaguars domingo e o Panthers parecia completamente despreparado, né? A minha visão foi essa. Desde o momento que eu vi o jogo no ao vivo, o Panthers pareceu despreparado. Não era um time que estava preparado para entrar em campo na semana 1 e enfrentar um adversário jogando para valer, né? E isso para mim é bem preocupante, eu sei, é só a semana 1, a gente pode falar a mesma coisa da semana 1 do ano passado, e a gente terminou o ano do jeito que terminou, pode acontecer de novo esse ano, não ficaria surpreso ou alguma coisa assim, mas a verdade é, esse tipo de erro já não pode estar acontecendo mais com tanta frequência. O Panthers precisa acordar logo no começo da temporada, e isso passa, obviamente, pelo senhor Canales. Beleza. Ele não executou a parte dele do jeito que ele tinha que ter executado. Aparentemente foi surpreendente para os jogadores que a gente começou mal, pelo que ele falou na coletiva. Então, beleza. Jogadores. Bryce Young teve um jogo, como vocês falaram, não foi a pior versão dele, né? O que a gente viu contra o Chargers, eu acho que para mim o jogo contra o Chargers no ano passado foi o pior dele da carreira. O que a gente viu domingo não foi o jogo contra o Chargers, tá? Definitivamente não. Mas eu tô mais pro lado, não vou falar negativo, quer dizer, é um lado negativo, né? Mas eu não vou falar, tipo, lado hater. Pessimista. É um lado mais pessimista, porque eu acho que o que a gente viu dele o que a gente viu dele cometendo erros são coisas que não podem acontecer. A gente precisa lembrar que o Bryce Young já tá no 3º ano de carreira dele na NFL, tá? Teve uma sequência boa no ano passado, e se a gente começar a cometer esses erros que ele cometeu domingo, a gente vai estar voltando para uma estaca que já era para ter passado, entendeu? A primeira interceptação dele, eu acho bem feio, não pode fazer uma coisa dessa. O Douglas até falou como o Liggett aparentemente para na rota, mas eu pessoalmente acabei não vendo dessa maneira. Eu acho que a culpa é bem mais do Bryce ali, que demora muito para soltar a bola, e quando solta, se você vê a All-22 da endzone, não tinha janela de passe ali, tá? Desde a transmissão já dava para ver, no All-22 só confirmou tudo, não tinha janela de passe.
forçou, não deu certo. Eu acho que o fumble, ele fez a mesma coisa contra o Cowboys ano passado, quem se lembra desse jogo, mas, mano, jogada idêntica, que ao invés de ir para um slide, ele, tipo, cai daquele jeito esquisito, toma um tapa e perde a bola. Esse tipo de erro já não pode acontecer, gente. Eu acho que, assim, você pode falar, beleza, não é a pior versão do Bryce, mas se você colocar na balança, quantos quarterbacks realmente bons têm jogos desses, assim, com certa frequência, sabe? Porque se você pega só essa performance isoladamente, o que isso faz pensar? O que isso faz te pensar? Isso é um quarterback realmente top 10, um quarterback, franchise quarterback, alguma coisa assim? Pra mim, não, né? Se pegar esse jogo isoladamente, não dá pra falar que é isso. Mas beleza, não tô muito otimista por causa disso. Acho que nessa altura do campeonato já não era pra ele estar cometendo esse tipo de erro. Mas beleza. Vamos ver o que acontece, né? Ainda tem tempo pra gente comentar sobre o resto da temporada dele. Vamos ver o que ele nos entrega a partir do domingo que vem, que eu espero que seja muito, muito melhor. Mas beleza. Sobre as outras peças, não foi comentado pelo Douglas, que eu até fiquei surpreso, mas Austin Corbett, por favor, melhore, tá? Jogo esquisito na linha ofensiva, bloqueando passe, bloqueando corrida, fazendo snap, tudo errado, tudo errado. Prefiro muito mais o Cade Mays. Eu acho que o Cade Mays é um bom jogador. Diga. Pior jogador do ataque dos Panthers foi ele, tá? É verdade. O pior jogador do ataque dos Panthers foi ele. Tá? 27.7 a nossa dele. Assim, jogo ridículo do Corbett. Eu acho ele bom, mas, mano, sempre achei que a renovação dele ia ter um precinho, porque ele tá basicamente há 2 anos parado, né, gente? Acho que ele jogou, tipo, 6 jogos em 2 anos, alguma coisa assim. Isso é muito pouco. Então, cara, ele precisa acordar pra vida, e se não acordar, é Cade Mays nessa posição, e vamos que vamos, porque o Cade Mays eu acho ele jogador, tipo, no mínimo sólido, tá? Eu acho ele um bom jogador, e acho que ele merece uma chancezinha. Xavier Liggett é uma tristeza, né? Não tenho o que comentar. Eu não gosto de dar o veredito assim tão cedo, mas foi o que eu falei. Bons jogadores, bons treinadores não demoram para aparecer na NFL. E aí eu quero que você me lembre de algum caso, quer dizer, algum acho que deve ter, obviamente, mas eu quero que vocês me lembrem de alguns casos em que um wide receiver chega na NFL, demora para produzir e ainda assim vira um jogador bom. Pouquíssimos, né? Então, assim, Xavier Liggett, você está indo para o caminho daquela palavra com 4 letras que eu ainda não vou cravar, mas tá difícil para você, meu querido. Tyrone Macmillan, maravilhoso, perfeito, defendi a escolha desde sempre, eu sabia que ele ia ser bom e não tem segredo, o cara é bom, sabe correr rota, sabe segurar a bola, não tem o que ele não saiba fazer, então zero surpresa para mim, tem que tocar a bola nele mesmo, não tem o que fazer, o cara é bom, vai resolver. Jogou muito bem contra todo mundo do Jaguars, basicamente. Não teve problemas em matchups. Conseguiu correr as rotas com muita tranquilidade. Sabe explorar os espaços em defesas em zona. Basicamente, nada de ruim a comentar sobre o Macmillan. Talvez só um pouco... Talvez a fisicalidade dele no catch point. Teve aquela jogada que o Bryce faz um passe na end zone. Ele quase segura a bola, mas ali eu dou mais mérito para o Tyson Campbell, que inclusive é bem subestimado, que ele consegue fazer a marcação perfeita. Pode falar, Doug? Faltou malícia, eu acho, nele, porque eu acho que ele vai aprender isso. Ele não joga o corpo dele para receber essa bola. Tipo, vamos chegar falando também. Ele tenta fazer a recepção com uma mão, ele consegue fazer isso. Ele até fez uma que essa interference, mas assim, se ele se joga na bola, eu acho que ele faz o TD ali. Eu acho que falta um pouco de malícia ainda na transição dele para a NFL, obviamente, né? Porque o Campbell, obviamente, ele vai botar a mão nele, né? Tipo assim, na hora que ele encostou na bola, tapa. Mas é aquela coisa, né? Tipo, se isso daí é o que falta pro cara, ainda bem, né? Se é só isso, então tranquilo. A gente tá ótimo demais. Isso daí ele aprende com o tempo. Mas beleza. Então, assim, Macmillan, jogaço, não tem nem o que falar. Foram só, acho que, 68 jardas, mas, assim, a produção em si dele foi bem mais que isso. Teve o pass interference, a ameaça dele em si já vale mais do que 68 jardas. Então, assim, nada a comentar. Mark Millan, você é perfeito, eu amo você. E aí, cara, a linha ofensiva, acho que em geral teve um jogo ruim. Na All-22 não gostei do que eu vi, principalmente no jogo corrido. Eu acho que o lado esquerdo ali tava bem esquisito, mas bem esquisito. Não culpo muito o Chuba por causa disso. Acho que o Chubinha, ele fez o que tipo, dava para fazer. Eu até comentei isso no pós-jogo que eu fiz. Ele fez o que dava para fazer. Tipo, quando ele tinha espaço, ele acertou. Quando não tinha espaço, também não perdeu jarda, né? É aquela coisa. Não foi nem sensacional, mas também não foi ruim. Mas enfim, torcer para que com a volta do Ekwonu a gente consiga melhorar o jogo corrido.
E acho que é isso, cara. Acho que um jogo muito ruim dos recebedores em geral, né? O Hunter Renfrow acabou soltando uma bola que não poderia ter soltado, né? O Jatavion Sanders soltou uma bola que não poderia ter soltado. Liggett já poupa comentários, enfim. É uma situação complicada que vive o ataque do Carolina Panthers. Eu espero que para a semana que vem os jogadores acordem de uma vez por todas para a gente conseguir fazer pelo menos um jogo digno, né? Obrigado pela deixa, Dani, porque é exatamente onde eu vou agora. O jogo da semana que vem é um matchup contra os Cardinals. Os Cardinals venceram na semana 1, um rival de divisão, o New Orleans Saints. E a realidade é que, historicamente, o Carolina Panthers e Cardinals tem sido um confronto muito feliz para o nosso lado, tá? Fui puxar aqui o histórico, são 15 vitórias dos Panthers contra 6 derrotas, e nos últimos 8 jogos estamos 7-1 contra o Arizona Cardinals. Então, assim, Tá em crise, chama o Cardinals. tá em crise, chama o Cardinals. E assim, é um time que, para mim, discutivelmente enfrentou o pior elenco da NFL e não ganhou dominantemente, né? Não foi um time dominante. Tiveram bons destaques, né? O Will Johnson, acho que foi o maior deles. O Will Johnson teve um jogo excelente aí. E eu queria saber de vocês o que vocês esperam para esse matchup. Ano passado ganhamos do Arizona Cardinals, os Cardinals precisando ganhar da gente para ir aos playoffs, né? Para continuarem sonhando com os playoffs. Ganhamos de 36-30 no overtime. TD aí do Chuba Hubbard. E aí, vocês acham que pode se repetir? Temos chance de vitória, contanto que todos os erros que pontuamos aqui na semana 1 e também os acertos perdurem e os erros sejam consertados, né? Pelo menos a maioria deles, eu acho que já vai ser um ótimo passo para a gente conseguir essa vitória lá em Arizona, né, Dani? Assim, primeiro, pensando nesse matchup, eu penso na defesa. Kyler Murray, Trey McBride, Marvin Harrison. É um ataque talentoso, tá? Um ataque com peças. Paris Johnson, da linha ofensiva, que teve um ótimo jogo contra o New Orleans Saints. Então, cara, acho que não tem como falar do jogo sem falar de que a gente precisa... E o jogo corrido também, tá, Dani? Eu acho que o jogo corrido dos Cardinals é bem subestimado. O James Conner é um running back subestimado. E agora o Trey Benson também tá tendo participação. O Trey Benson correu bem contra o New Orleans Saints. Então acho que também são dignos aí de ficar de olho. Então, assim, não tem como falar desse jogo sem falar que a defesa tem que jogar bem pra gente ter uma chance de ganhar, tá? Eu não vou cravar que, assim, a gente só ganha se a defesa jogar bem, porque ano passado, na semana 18, eu tinha ido num podcast com os amigos torcedores do Falcão, né? E, tipo assim, eu não tinha expectativa nenhuma de que o Panthers fosse ganhar esse jogo, baseado puramente no que a gente tinha visto nas semanas anteriores e no fato de que a gente ia jogar sem o Chuba também, né? A gente jogou sem o Chuba aquele jogo. E aí a gente chegou e tacou 44 pontos na cabeça dos caras em pleno Mercedes-Benz Stadium. Então, assim, a NFL é bem previsível, mas é aquela coisa, cara. Eu acho que com as informações que eu tenho, o Panthers só consegue ganhar um jogo se o ataque for muito bem, tá? E é isso, mano. Aí fica de você. Você tem esperança de que Bryce Young vai conseguir operar o ataque bem? Você tem esperança de que David Canales vai conseguir chamar o ataque como ele chamou na segunda metade do ano passado? Aí vai dar fé de cada um, cara. E eu, assim, eu acho que eu ainda tô na onda do começo lento. Eu sou muito do tipo que eu preciso ver para acreditar, né, em questão de NFL, assim. Então, eu pessoalmente não estou muito otimista, assim, entendeu? Pode acontecer? Pode. Botaria minha mão no fogo? Não, de jeito nenhum. Mas, tamo aí, né, mano? Torcer para que eu seja surpreendido. E você, Doug, o que você tem a dizer aí sobre esse confronto contra o Arizona Cardinals, nosso freguês histórico? Pois é, eu acho que a única chance de vitória é pela freguesia mesmo. Eu acho que você falou bem, 36-30 o último jogo, né? O 30 vai acontecer, a gente vai tomar pelo menos 30 pontos. Eu acho muito difícil a gente não tomar tantos pontos assim. Não vejo a defesa melhorando. Eu acho que eu não vejo também, tipo assim, o Evero conseguindo fazer alguma coisa. Vai ser, sei lá, achar o Smith Wade marcando o Trey McBride. Então, vamos ter que. Tipo assim, a gente vai sofrer muito nesse jogo. Mas, tipo assim, eu acho que talvez o ataque possa fluir um pouco melhor.
Eu acho que vai ser interessante ver o Will Johnson contra o Ted McMillan. Acho que esse confronto vai ser interessante. Vamos ver como o Canales arruma. Eu também acho que eu tô nessa pegada do Dani de estar pessimista, no sentido de o Canales tem esse começo lento, a gente parece que o ataque não vai render. Eu espero só ver o jogo limpo do Bryce. Nenhum turnover, só isso aí já vai me deixar muito mais tranquilo, mesmo que a gente perca, porque o jogo é fora de casa. Mas, assim, acho que a nossa única chance de vitória mesmo é o ataque performando, porque a defesa não vai, e a freguesia, que os Cardinals, de alguma forma, sempre perdem pra gente de maneiras diferentes. E é isso, basicamente. Pois é, cara, eu acredito que. Eu concordo com vocês, acho que passa muito pela defesa, mas eu já me contentaria com uma melhora do ataque. Vou falar, vou meio que repetir o que eu falei no podcast que não foi ao ar de preview. Para mim, o ataque performando e a gente vendo uma melhoria constante, para mim já tá ótimo, entendeu? Nesse momento agora. Ir pro jogo pensando igual o Dani, sem muita expectativa, o que acontecer, aconteceu, mas eu acho que o cenário ideal, mesmo com uma derrota, a gente conseguir desenvolver hábitos positivos no ataque, extinguir as faltas, esse tipo de coisa de execução mesmo, de operação do ataque, que os Panthers ainda estão um passo atrás, assim, entendeu? É algo que não tá no mesmo. Todo mundo, a unidade não é uma unidade. Então, é isso. Acho que eu ficaria muito feliz já em a gente conseguir competir. E se a gente roubar uma vitória lá, ainda melhor, porque acho que se a gente roubar uma vitória convincente, o cenário já é completamente outro quando a gente for estrear em casa. Então, é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram mencionar antes da gente fechar? Tô pensando. Acho que não. O Liguete é bem ruim. Acho que esse é meu comentário. Concordo com você. Jalen Coker faz falta, viu, família? Jalen Coker faz falta. Ele O postou um Hunter tweet no Renfrow... Twitter aí recentemente aí. Quase possível, né? Gosto de postar uns tweets esquisitos. Postar uns emojis, um símbolo de infinito, não entendi nada, mas talvez ele esteja voltando. ele tá nem aí. Então, pelo menos mais 3 semanas tem aí pra recuperação. Vamos ver como é que vai ser, porque realmente o Jalen Coker é um cara que é muito subestimado no ataque dos Panthers. Eu espero que a partir da semana 5, ou da semana 6, ou da semana 7, quando ele voltar, a gente possa ter um upgrade aí. Para fechar, gente, no São Paulo Game, queria compartilhar aqui com vocês um detalhe importante. Este que vos fala conseguiu o autógrafo de Ken Newton, algo bem marcante. Aí, infelizmente, não vou conseguir produzir um conteúdo sobre o que aconteceu, mas sintam-se representados na minha pessoa. Infelizmente, queria muito que fosse possível que todos pudessem estar lá, primeiramente, no São Paulo Game, porque foi uma experiência espetacular. E, segundamente, todos que pudessem ter a oportunidade de ver o cara em pessoa e ter esse contato. Foi uma experiência maravilhosa mesmo. Foi algo que eu nunca vou esquecer. Dito isso, por conta da adrenalina, já esqueci parte, né? Foi impossível lembrar tudo. Mas é isso, galera. Agradecer aqui ao que já vivemos também. Hoje estamos aqui pelo amor do Carolina Panthers e foi isso. Para mim, esse é o simbolismo. Foi até engraçado que quando eu voltei para minha cadeira com a camisa, eu senti um negócio tão bom que eu até pensei que a gente fosse ganhar dos Jaguars na semana 1. Não aconteceu. Então, realmente, foi só a alegria do momento. Rapaziada, por favor, mandem seus beijos e abraços aí a Panther Nation e as pessoas que vocês quiserem. Doug já é previsível. Doug já sei o que vem. Não, hoje eu não vou mandar beijo pra ninguém. Eu vou mandar vai tomar naquele lugar pro Edir Evero. Saia do meu time e leve Nick Scott com você. É isso. Estou com ódio. Não vou mandar beijo pra ninguém. É isso. Eu deixo meu beijo, meu abraço para Panther Nation, todos os carolinistas aí. Vamos que vamos, a gente sofre junto, família.
E acho que daqui uns 15 anos, pelo menos, a gente vai conseguir sorrir. Também um beijo e abraço para Tetaroa Macmillan. Você merece, eu te defendi desde o primeiro momento e eu estou muito feliz que você é de fato bom. Eu estou feliz que você é de fato bom, tá? E aí, pode mandar também melhores, desejo de melhora, porque eu desejo uma melhora para o Edir Evero, que também desejo que você vá embora, tá? Eu não aguento mais você no Carolina Panthers. Tamo junto. Coisa linda, gente. Um grande abraço a toda a Panther Nation aí. Obrigado por eles estarem assistindo. E antes da gente fechar, eu só vou trazer mais um dado aqui que meio que corrobora tudo que a gente falou. Segundo o FTN, que eu não sei que fonte é essa, confesso para vocês aqui, sendo totalmente sincero. Dave Canales foi o 4º pior play caller dessa semana 1, tá? Então fiquem com essa aí. Surpreso que não foi o pior, mas tudo bem. Eu tô impressionado que teve 3 piores. Também, nossa. Pior foi o Mike McDaniel do Miami Dolphins, que já era de se esperar, né, de certa forma. Que situação do Dolphins, hein? Jogamos contra eles, hein? Uma vitória a gente vai ter, talvez. Não estaria tão convencido quanto você tá, Doug? Mas é isso, rapaziada. Forte, fiel e sincero abraço. Um grande beijo para todo mundo.